Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, glaucoma, olhos sob pressão. Fique por dentro, conversa com Charles Costa, oftalmologista e especialista em cirurgia refrativa e catarata. Doutor, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Bom dia, Luana. Muito obrigado pela presença. É um prazer, uma satisfação estar aqui na RTM. E eu gostaria de aproveitar e já parabenizar o excelente trabalho que vocês estão fazendo de conscientização e de prevenção de uma doença tão séria que às vezes não tem informação suficiente. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação aqui conosco. Doutor, eu queria iniciar aqui, o que é glaucoma e quais são os seus principais tipos? Luana, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de trazer um pouquinho mais de esclarecimento a respeito do tema. Olha só que interessante. Ocorreu uma campanha entre um laboratório chamado Vitris e a Sociedade Brasileira de Glaucoma a respeito do quanto as pessoas têm de informações sobre esse tema tão importante. Olha só, 41% das pessoas entrevistadas, elas não sabem o que é glaucoma. E essa foi a entrevista realizada no Brasil. 53% elas desconhecem que a doença apresenta uma probabilidade de um indivíduo ficar cego. As pessoas não sabem o que é e não sabem que existe essa chance de ficar cego. Quase 40% desconhece a probabilidade de cegueira. 47% acredita que é um mito o glaucoma. Não, isso não existe. Isso é história de carochinha, alguma coisa do tipo. 50% das pessoas não sabem que a população de pele um pouquinho mais escura tem uma predisposição maior a ter glaucoma. Então, o que é glaucoma? Olha só que interessante. Para onde eu mostro isso aqui? Para lá. Então, aqui, gente, é um olhinho. O olhinho é como se fosse uma bolinha, tá bom? Ele tem uma porta de entrada, que é a íris. A íris é a parte que dá cor ao olho e na região central a gente tem esse orifício. Na frente a gente tem uma lente importante chamada córnea. Deixa eu tirar esses aqui e colocar esse outro aqui. Pronto. Então, o olhinho ele tem a córnea, tem a íris, que dá cor ao olho, tem a pupila, nós temos aqui o cristalino. Muito bem. E aqui a gente tem outra cavidade chamada cavidade vítrea, tá bom? Então, nós temos uma primeira cavidade aqui na frente chamada câmara anterior e cavidade vítrea. Nessa região aqui, que se chama ângulo da câmara anterior, nós temos umas estruturas que vai produzir um líquido chamado humor aquoso. E esse líquido é produzido e escoado para fora do olho. Se por acaso se observa um desequilíbrio entre a produção e o escoamento, ou seja, o líquido ele fica retido, ele vai aumentando a pressão em cima da cabeça do nervo do olho. E a luz, como é que a gente enxerga? A luz é gerada por uma fonte, a luz bate no objeto, reflete no olho e a luz precisa atravessar todos os meios do olho. Quando a luz chega aqui, ela se transforma em impulso elétrico e através do nervo do olho ela vai para o cérebro. A pressão acumulada dentro do olho faz com que as células do nervo do olho, que são células nervosas, não funcionem mais. Então, esse impulso não é levado para o cérebro e o indivíduo ele tem, então, uma diminuição da capacidade de enxergar. Glaucoma, do ponto de vista técnico, é o seguinte, é uma neuropatia óptica bilateral assimétrica de natureza progressiva que infelizmente ainda não tem cura, só tem controle. E sabe qual é o grande problema, Luana? Aquilo que o glaucoma causou de perda de visão, a gente não pode mais recuperar. Daí a importância de um diagnóstico precoce, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É verdade. Então a gente já pode entrar nessa questão do diagnóstico, né? Quais são os sintomas, como que é feito o diagnóstico do glaucoma? Eu poderia, antes de falar sobre isso, dizer assim, quais são os fatores que mais estão associados ao glaucoma. Então, assim, existem algumas condições. Se existe histórico na família de pessoas com glaucoma, existe uma chance maior da segunda geração ter glaucoma, principalmente quando existe um parentesco de primeiro grau. Então, meu pai tem história de glaucoma, eu tenho uma chance de ter glaucoma. Pessoas com idade um pouco mais avançada, principalmente acima dos 40 anos de idade. Pessoas com problemas de pressão alta, diabetes, também têm uma predisposição maior a ter glaucoma. Pessoas de pele um pouquinho mais escurinha também podem ter glaucoma. Outras pessoas que precisam tomar medicações, principalmente corticoide. O corticoide é uma excelente medicação para tratar muitos problemas do corpo que tem origem inflamatória ou imunológica. Mas o uso excessivo do corticoide pode causar glaucoma. Então, esses são fatores predisponentes. Vamos falar um pouquinho sobre sinais e sintomas.
É uma doença traiçoeira, sabe por quê? É uma doença silenciosa. Na maioria das vezes, o paciente não sente nada. Quando a gente fala em classificação de glaucoma, a gente tem basicamente 4 ou 5 tipos de glaucoma. O glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum. 70% a 90% dos casos. Tem um glaucoma de ângulo fechado, tem um glaucoma congênito que acomete as pessoas, as crianças, e tem um glaucoma secundário. Vamos falar do mais comum. O glaucoma de ângulo aberto, ele geralmente não manifesta nenhum sintoma. O que acontece? Quando a doença já está no estádio avançado, comprometeu-se já a visão da periferia. O indivíduo vai perdendo a visão da periferia em direção ao centro. O que acontece? A visão dele vai ficando, olha só, tubular. Agora, ele só tem ideia da natureza do problema quando a doença já está no estádio avançado e ele já perdeu parte da visão. Daí a importância de, mesmo você nada sentindo, pelo menos uma vez por ano, passar em consulta oftalmológica para fazer exames de rotina. Perfeito. Nós temos vídeos também aqui, né? Temos vídeos? A gente vou colocar aqui o primeiro vídeo, aí para quem está assistindo pelo nosso site vai conseguir acompanhar também, e para você que está ouvindo aí, vai ouvindo as descrições aí do doutor, né? Então vamos ver o primeiro vídeo. Olha só, perfeito. Lembra que eu comentei com vocês? Isso é interessante, é um vídeo da Academia Americana de Oftalmologia. Então a gente tem esse líquido que se chama humor aquoso, que é produzido na periferia do olho. Então ele é produzido e escoado, Isso acontece. Quando existe um desequilíbrio entre a produção e o escoamento, o líquido acaba se acumulando, ele vai fazendo pressão, então, em cima da cabeça do nervo do olho. O nervo do olho é como se fosse um fio elétrico que conduz esse impulso do olho para o cérebro. O nervo do olho conduz o impulso elétrico até o cérebro. Quando essa pressão acumulada ela vai matando as células da cabeça do nervo do olho, o nervo perde a capacidade de transmissão desse impulso elétrico e, consequentemente, o indivíduo passa a não enxergar mais. Entendemos. Doutor, e quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma? A gente citou previamente, mas é uma pergunta importante, eu quero reforçar. Então, assim, indivíduos que têm histórico na família de glaucoma e quando o parentesco é de primeiro grau. Por exemplo, meu pai tinha glaucoma, você tem uma chance de ter glaucoma. Indivíduos acima de 40 anos de idade, principalmente a partir dos 50 anos. Pessoas com a pelezinha um pouquinho mais escura, os melanodérmicos, né? Isso tem uma predisposição maior. Pessoas que têm necessidade de tomar remédio por boca, principalmente corticosteroides, que é uma medicação muito boa, mas que pode causar glaucoma e também pode causar catarata. Esses fatores juntos acabam fazendo com que o indivíduo tenha uma predisposição natural. E pessoas que já têm uma pressão do olho relativamente alta e uma predisposição genética. Junta todos esses fatores, acaba contribuindo para que o indivíduo então venha a ter glaucoma. E falando sobre isso, né, o glaucoma, a catarata, tem a dúvida da Mariana Velasco, que está lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e ela quer saber o seguinte, ela falou, o tema de hoje é muito relevante. O meu esposo foi diagnosticado com glaucoma, o médico receitou o uso diário de colírio, que por sinal é bem caro. E ela quer saber o seguinte, existe cirurgia para o glaucoma? E outras perguntas, quem tem glaucoma pode ser feita a cirurgia também de catarata? E qual a idade ideal para a cirurgia de catarata? Excelente pergunta. Olha só, tem sim tratamento para o glaucoma, mas eu gostaria de mencionar que, mais uma vez, quanto mais rápido o diagnóstico, mais a gente consegue, então, identificar a doença no estadio inicial. Lembra que eu comentei que aquilo que foi perdido da visão, infelizmente, a gente não consegue recuperar mais. Uhum. Então, a gente precisa trabalhar em 4 frentes. Primeira frente é sentar e conversar com o paciente. A gente chama isso de chair time, aquele tempo de cadeira. A gente senta e conversa com o paciente a respeito da natureza do problema, que infelizmente ele é portador de uma doença que não tem cura, tem controle, mas que a gente pode manter essa pressão sob controle e preservar a qualidade de vida do paciente. Isso é fundamental. E como que a gente trata? Basicamente, nós temos 3 intervenções. Uma clínica, que é medicamento. Existem diferentes tipos de medicação que a gente utiliza, com 2 funções, basicamente. Ou a gente vai diminuir a produção daquele líquido do humor aquoso, ou a gente vai facilitar a drenagem ou escoamento do humor aquoso. Uhum. E a gente pode fazer 2 tipos de cirurgias. Tem cirurgias com laser e tem cirurgias que a gente chama de cirurgias derivativas, que são mais invasivas. Depois a gente, inclusive, pode mostrar um vídeo. Hoje em dia, inclusive, as cirurgias com laser pode ser uma primeira opção. Dependendo do tipo de glaucoma, você já pode fazer o laser e, às vezes, em alguns casos, o paciente pode ficar um tempo considerável sem precisar fazer outra coisa. Às vezes, em pacientes bem selecionados, se faz inicialmente só o laser e o paciente pode ficar super bem. Outras vezes, ele precisa conciliar laser
com colírio. E outras vezes, dependendo do tipo de glaucoma, a gente precisa então fazer algumas cirurgias um pouco mais invasivas. A gente vai ter que criar um mecanismo que permita a passagem, o escoamento desse humor aquoso. A gente tem um vídeo, não tem? Aqui, Vamos dar uma olhadinha nos 2 próximos vídeos? Olha só que interessante, pessoal. Esse vídeo aí, ele está mostrando então a aplicação de um laser. Para quem pode estar vendo no vídeo, o que é que a gente faz então? Eu preciso então facilitar o escoamento do líquido. Como o líquido está represado, porque existe uma predisposição anatômica a dificultar a drenagem, então quando a gente faz essa abertura, facilita o escoamento do líquido, consequentemente se diminui a pressão e a gente então preserva o funcionamento da cabeça do nervo do olho. Existe também um outro vídeo. Essa outra cirurgia é uma cirurgia assim, um pouquinho mais complexa. O que é que a gente faz então? Anestesia, né? A gente faz anestesia no paciente, depois a gente precisa isolar os cílios dos pacientes. Esse é um vídeo bem ilustrativo. E aí, olha só, a gente precisa então remover, a gente chama de rebater, a gente precisa pegar a conjuntiva, que é uma membrana semitransparente que cobre a parte branca do olho, que é a esclera. Em seguida, a gente precisa fazer, então, o levantamento de uma pelinha da parte branca do olho. A gente chama isso de flap, tá bom? E, por fim, então, a gente está isolando a área. Isso. Em seguida, vai tirar um pedacinho, olha lá, está tirando agora um pedacinho da íris. Isso. Então, vai ter uma comunicação agora entre o olho e a parte mais externa do olho. E o líquido, então, vai ter um outro caminho de escoamento. Ele não vai ficar represado lá na periferia do olho, nem fazendo pressão. Essa cirurgia se chama trabeculectomia. É uma cirurgia muito utilizada para a gente controlar a pressão das vistas. Então, basicamente, é sentar e conversar sobre a natureza do problema. Pode pingar gotinha de colírio, diferentes tipos de colírio. Pode fazer laser, às vezes o laser é uma excelente opção e pode ser a primeira opção, ou pode fazer essas cirurgias derivativas mais invasivas, que seria a trabeculectomia, ou a gente pode implantar alguns tubinhos dentro do olho para facilitar sempre o escoamento líquido. Luana, antes da próxima pergunta, no caso dessa última cirurgia, a pessoa ela fica acordada ou anestesia local para ela? É sedação, ela fica assim, sedada. É uma coisa parecida com aquele quando a gente vai fazer exame de endoscopia. Lembra que você toma um remedinho para dormir um tiquinho? É mais ou menos aquilo. Então, a gente faz colírio anestésico e faz sedação no paciente. O paciente fica bem tranquilo, confortável, legal. Não tem nenhum problema. Certo. Nós estamos com a participação da Rai Luiz de Salvador. Ela está com a seguinte questão. Qual é a diferença entre glaucoma de ângulo aberto e ângulo fechado? Ela faz uso de Natran, mas meus olhos estão sempre ressecados, né? O ressecamento é devido... O ressecamento é sobre o colírio ou sobre o glaucoma, no caso? Muito boa pergunta. Lembra que eu falei para vocês que a gente aqui então tem o ângulo da câmara anterior? Existem as estruturas que vão formar o ângulo. Dependendo da disposição anatômica, essas estruturas elas podem estar um pouquinho mais pertinho uma das outras, a gente chama então de ângulo fechado, ou elas podem obedecer uma distância maior. Quanto maior, melhor, porque precisa então permitir o fluxo daquele líquido no humor aquoso. Se as estruturas estiverem pertinho, fechadinhos, então ângulo fechado, se estiverem mais distante, ângulo aberto. Olha só, é muito comum o paciente que pinga gotinha de colírio de glaucoma se queixar de olho seco. Os colírios, de uma forma geral, eles são excelentes para diminuir a pressão das vistas, mas dentro dele tem um conservante. A função do conservante no colírio é evitar que o colírio seja infectado. Então, a gente preserva a esterilidade do colírio. Mas, em contrapartida, um dos efeitos colaterais é a irritabilidade da superfície do olho. Então, provavelmente, o que está causando esse desconforto não é o glaucoma em si, mas a medicação que a gente precisa utilizar para controlar o glaucoma. Uma sugestão seria, de repente, tentar encontrar um colírio sem conservante ou pingar junto colírio lubrificante para umedecer a superfície ocular. E aqui também nós fazemos, né, a prestação de serviço, então os ouvintes estão mandando muitas perguntas para a gente, isso é muito bom. A Cleide está participando com a gente, ela falou, minha mãe com 81 anos começou a lidar com glaucoma recentemente, faz exames periódicos e uso de medicamentos contínuos. Tem uma irmã que nasceu com catarata, removeu aos 3 anos de idade e infelizmente perdeu uma das visões. Ela enxerga com esse olho prejudicado tudo embaçado, faz acompanhamento contínuo, já tem algum tempo que começou a lidar com glaucoma e fez várias cirurgias. E ela está contando que ela também precisou tirar a catarata nos 2 olhos porque passou por um câncer e foi submetida à radioterapia quando jovem. E aí a pergunta é a seguinte, isso significa que o problema é genético ou são situações particulares? Olha só.
A genética é um fator que realmente está diretamente associado ao glaucoma. Lembra que eu comentei com vocês quais são os fatores de riscos mais associados? Sim. Um deles, e o mais importante, é quando a gente tem histórico na família de gente com glaucoma, principalmente quando o parentesco é de primeiro grau. Se meu pai ou se minha mãe tinha glaucoma, eu tenho uma chance maior de ter glaucoma. E outros fatores também associados, uma predisposição genética, além dessa anatomia do ângulo da câmera anterior, fazendo com que essa drenagem do líquido fique comprometida. Eu também comentei com vocês que, à medida que as pessoas vão envelhecendo, a chance de ter glaucoma aumenta. Então, assim, é muito mais comum a partir dos 40 anos de idade. Mas 50, 60, 70, quanto mais avançada a idade, maior a chance do indivíduo ter glaucoma. E numa população acima de 70, 80 anos de idade, a gente dá muito diagnóstico de glaucoma. E nessa fase, o indivíduo também tem, além do glaucoma, tem catarata. Dentro do olho nós temos uma lente natural chamada cristalina, que com o passar do tempo, olha só, as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco, o cristalino perde a transparência e fica opaco. E não tem outro tratamento a não ser cirurgia. A gente remove cirurgicamente a catarata e a gente implanta uma lente artificial dentro do olho. E a grande vantagem da cirurgia de catarata é que a gente resolve em definitiva a catarata e consegue diminuir bastante também o grau da vista dos pacientes. E às vezes precisa fazer associação cirúrgica, tanto do glaucoma como da catarata. Perfeito. Doutor, o glaucoma pode ser prevenido e, se sim, quais são as medidas preventivas? Eu vou responder. Antes disso, eu queria só lembrar como é que a gente faz o diagnóstico de glaucoma. Então, o paciente vai lá na consulta de rotina e a gente faz os exames oftalmológicos. Então, é importante medir a pressão das vistas. É importante, a gente chama de tonometria, e estudar as estruturas que fazem parte do ângulo da câmera, que a gente chama de gonioscopia, pinga-gotinha de colírio. Antes disso, a gente também pode medir a espessura da córnea, que é um fator que também está associado com glaucoma. A gente pinga gotinha de colírio, então, para avaliar o fundo do olho. Em seguida, a gente pede alguns exames complementares, como um campo visual e uma tomografia do fundo do olho. Com esses exames, a gente então consegue dar o diagnóstico e identificar qual tipo mais comum de glaucoma e fazer o tratamento. Qual é a prevenção, gente? A coisa mais comum para se fazer: passar em consulta de rotina. Porque uma vez que o paciente está com glaucoma, a gente tem que tratar. E como é que a gente identifica? Lembra que eu falei que é uma doença traiçoeira porque ela é silenciosa? Na grande maioria das vezes, entre 70% e 90%, porque é o glaucoma de ângulo aberto, ele não manifesta nenhuma sintomatologia. A não ser que a doença já esteja no estádio avançado, aquilo que eu falei para vocês, o indivíduo fica vendo, ó, como se fosse um tubo, mas a doença já está avançada. Então, o que é que a gente tem que fazer? Uma vez por ano, mesmo que você nada sinta, precisa passar em consulta com o médico oftalmologista. Eu gostaria de aproveitar essa abertura da RTM. A partir de ontem, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está com uma campanha nacional convidando os representantes estaduais para falar a respeito da importância de passar em consulta com o médico oftalmologista. O único profissional responsável pela saúde ocular no território brasileiro é o médico oftalmologista, não tem outro profissional. Então, você precisa ter um cuidado redobrado com quem você vai passar em consulta, porque às vezes você pode estar sendo avaliado por um indivíduo que não tem formação na área e você pode perder a chance de fazer um diagnóstico correto e um tratamento correto do glaucoma. Em resumo, a melhor versão para prevenção é passar em consulta de rotina para a gente avaliar se tem glaucoma ou não. Tem mais uma pergunta chegando. O Sérgio, São Bernardo do Campo, ele quer saber o seguinte: nasci com catarata congênita, fiz cirurgia e foi colocada na época uma lente intraocular, uso óculos a vida toda. E ele quer saber se tem como melhorar isso com a tecnologia, com as novas tecnologias. Ele falou que tem 50 anos e ele fez cirurgia com 5 anos. Olha só, existe sim a possibilidade, teria que fazer uma série de exames. Dependendo, se você ficou com algum grau residual, uma chance seria a gente avaliar a possibilidade de se aplicar laser na córnea para diminuir o grau residual que ficou. Mas tem um detalhe importante. Ó. Quando você tem catarata congênita, lembra que eu falei que catarata? Então a gente tem a opacidade do cristalino, o cristalino fica opaco, e a gente precisa colocar então a lente dentro do olho. No fundo, quem enxerga é o cérebro. Se durante os primeiros 8 anos de vida do indivíduo o cérebro foi estimulado de maneira correta, então ele desenvolve a total visão. Mas se tem alguma coisa que está impedindo a passagem de luz, muito da luz não vai chegar no cérebro, o indivíduo não vai desenvolver a visão. Então tem uma condição que a gente chama de ambliopia. É quando o indivíduo, a gente faz todo o exame, coloca o grau correto e mesmo assim o indivíduo diz: doutor, engraçado, minha visão continua embaçada. Então tem que ver, e geralmente é comum a ambliopia acontecer nos pacientes que têm catarata congênita. Em resumo, passa em consulta,
vê se tem algum grau residual, estuda-se a possibilidade de aplicar laser na córnea para diminuir o grau. Mas não obrigatoriamente isso vai acabar melhorando a tua qualidade de visão. Pode melhorar a tua qualidade de vida diminuindo a quantidade de grau que você precisa usar para enxergar. Doutor, nós estamos com a participação da Lúcia Farias Macapá. Ela está com a seguinte questão. Ela está falando que o avô dela teve glaucoma, o pai dela teve glaucoma e ela também foi diagnosticada. Só que ela, em consulta médica, ela foi orientada a não fazer a cirurgia porque é muito pequena. Por quê, doutor? Olha só corrigir na semântica o português, eles não tiveram, eles continuam tendo. Lembra, meu avô teve, não, meu avô tem, meu pai tem, e se ela foi diagnosticada, ela tem também. E se tem glaucoma, precisa ser tratado, tá bom? Aí vai depender do tipo de glaucoma. Lembra que o mais comum é o glaucoma crônico de ângulo aberto. A gente tem a opção de fazer laser no primeiro momento e aí você pode até ficar um período longo sem precisar fazer mais nada, exceto fazer acompanhamento de perto para ver se a doença está progredindo ou não. Ou pingar algumas gotinhas de colírio. Se tem glaucoma, de certeza o diagnóstico, tem que tratar. Não pode ficar sem tratar. Ou colírio, ou laser, ou cirurgia, aquelas que nós mostramos. Tem mais perguntas aqui. A Eucélia, lá no Canadá, está ouvindo a gente. E ela quer saber o seguinte: tenho cálcio nos olhos. Corro risco de ter glaucoma por isso? Célio, você conseguiria dizer exatamente onde que tem cálcio nos olhos? Porque pode acontecer de ter depósito de cálcio na parte mais externa do olho, aqui nessa região, tá bom? Se for isso que você estiver falando, não precisa se preocupar no primeiro momento, não tem relação direta. Mas é importante ficar acompanhando de perto para ver como é que está a pressão das vísceras, as estruturas do ângulo, como é que está a espessura da tua córnea, examinar detalhadamente o fundo do olho e às vezes pedir o campo visual, uma retinografia e a tomografia do fundo do olho. No primeiro momento eu não vejo motivo para se preocupar, mas passar em consulta um período mais curto e fazer exames é importante. Doutor, e como os pacientes podem monitorar a sua condição em casa? É 100% após a cirurgia, a eficiência é 100%? Pode ter no decorrer dos anos? Pode voltar? Como é que é feito? Olha só, essa é uma pergunta também interessante. Lembra que a medicina é considerada uma ciência não exata. A gente trabalha para que tudo dê certo, mas infelizmente tem uma coisa na medicina, gente, que se chama complicação. Existe possibilidade de ter complicação na cirurgia? Infelizmente existe. E quando isso acontece, por isso a importância de fazer o acompanhamento de perto. O índice de sucesso das cirurgias, de uma maneira geral, é bem alto. Mas em situações em que pode ter intercorrência. Se isso acontecer, a gente identifica e vai ter que reintervir novamente. Isso pode acontecer em alguns pacientes que são submetidos a cirurgias de glaucoma, tá bom? E a gente consegue fazer esse monitoramento. É importante, então, a prevenção e monitoramento em glaucoma. O monitoramento a gente faz com os exames complementares. Se por acaso fez a cirurgia e percebeu, por exemplo, que a pressão continua alta, eu fiz a cirurgia para diminuir a pressão. A gente então vai reavaliar o que foi que aconteceu na cirurgia. Infelizmente, aquela drenagem do líquido não está acontecendo como deveria. O líquido continua acumulado. A gente precisa reavaliar para ver se precisa fazer uma nova cirurgia. Ou nesse mesmo lugar, ou um lugar um pouquinho diferente. Existe essa possibilidade sim, tá bom? Muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Que legal e está sendo ótimo, né? Esclarecer e ajudar tantas pessoas, mas infelizmente o tempo passa muito rápido, viu, doutor? Volte sempre aqui para ter aí essa prestação de serviço para os nossos ouvintes e a gente abre espaço para você divulgar suas redes, os seus contatos, para quem quiser te acompanhar. Gente, eu gostaria de mais uma vez agradecer a RTM, a Rádio Transmundial, por essa iniciativa. É louvável esse tipo de movimento em que a gente é convidado para trazer informações de qualidade, com embasamento científico, para trazer clareza. A gente vive no mundo digital, é verdade. Mas existe muita desinformação também no mundo digital. Então, assim, se você puder ter acesso a esse conteúdo de qualidade com embasamento científico, vale a pena. Parabéns, então, à RTM. E eu estou à disposição para atender vocês no que for necessário. O meu consultório está localizado na avenida, na Praça Oswaldo Cruz, no número 47, conjuntos 25, 26, lá no Paraíso, pertinho do Shopping Pátio Paulista, entre o metrô Paraíso e o metrô Brigadeiro. O telefone é 99795 20 e 25. E você pode acessar meu site drcharlescosta.oftalmo.com.br e lá vocês vão ter acesso a todas as minhas redes sociais. Prazer estar aqui com vocês. E o tema de hoje foi glaucoma, olhos sob pressão, e a entrevista foi com Charlie Costa, oftalmologista e especialista em cirurgia refrativa e catarata. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, muito obrigado, RTM.
E a gente encerra com a mensagem da Marli de São Paulo. Falou, doutor, que entrevista fantástica, muito simpático e respondeu todas as perguntas aí, né? Muito obrigado, Marli, pela participação. E não esqueça, fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que foi o quê, Luana? Ótima! Um forte abraço para todos.